Desgraciadamente no tengo mucho tiempo, así que voy a ir saltándome algunas partes de mi exposición. Un tema que resulta más controvertido es el argumento de que el Estado es una representación moral. Desde mi punto de vista, ello no es así. Si así lo fuera, tendríamos inmediatamente una concepción del bien y lo justo ya definida a priori. Sin embargo, no lo es. Se suele argumentar que muchas veces el Estado, en razón de externalidades a terceros, tiene el derecho, ¿no es cierto?, o el deber, ¿no es cierto?, de advertir y promover, o más bien dicho, coaccionar la libertad de las personas, puesto que de otro modo se producirían estos, lo que llamamos efectos spillover. Sin embargo, una cosa es restringir y otra cosa es promover, ¿ya? En ese sentido, aquellas regulaciones que protegen la vida de las personas en una sociedad liberal deben ser parte o resultado de los acuerdos contractuales entre los individuos. A modo de ejemplo, los mercados privados de seguros se han encargado de incentivar a los individuos a corregir su propio comportamiento. La interacción entre riesgo, comportamiento oportunista, moral hazard y valor de las primas lo refleja. Aquellas personas que tienen menor preocupación tienen menor probabilidad de ser aseguradas y pagar primas más altas. Ahora, habiéndome referido a estos principios que están dando vuelta, a esto que es el modelo social liberal, hablemos de la democracia. El liberalismo no acepta por principio que las decisiones de la mayoría sean definitivas para la libertad individual, ¿ya? En el sentido que sean decisivas. Ya lo decía el profesor Pacheco. Lo que se dice para la democracia es evidente que se extiende con mayor fuerza a cualquier otro sistema. En buenas cuentas, la voluntariedad de un acto es lo que lo califica de bueno. Lo que emerge de las decisiones voluntarias podemos calificarlo como correcto, como señala Buchanan. Lo que importa no es el resultado, sino que los medios, o sea, la voluntariedad del acto. Obviamente, las democracias tienen dos instrumentos para aquello. Yo creo que no hay que preocuparse más porque esto va a seguir cayéndose, ¿eh? Puedo hablar con este incluso. Instituciones, una son precisamente la división de poderes y otras son las constituciones. Respecto a las constituciones, porque la división de poderes ya mucho se ha hablado, me gustaría hacer un pequeño alcance, que las constituciones no son catálogos ni repertorios de derechos. Es precisamente, como les voy a mostrar a continuación, cuando entendemos la Constitución como un catálogo de derechos, es cuando, al momento de conciliar ese catálogo, ese repertorio de derechos, es que restringimos, ¿no es cierto?, otros catálogos de derechos o restringimos la autonomía privada. Ahora bien, uno de los principios más importantes para considerar las libertades individuales y los procedimientos democráticos es la igualdad ante la ley. Y como precepto señala que la ley no hace excepción de personas, credos, creencias religiosas y cualquier otro rango. Y en ese sentido podemos decir que la igualdad ante la ley como precisamente premisa universal nos garantiza de alguna manera que las minorías no van a ser de alguna manera dominadas o sus derechos conculcados por el de las mayorías. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo en materia de desarrollo democrático? En primer lugar, si nosotros tomamos estos tres principios, el derecho de propiedad, la libertad de expresión y la libertad de asociación, podemos observar lo siguiente. A ver, no sé si se puede ver ¿ya? Okay. No sé si está... Ya, ok. Si ustedes ven ahí en ese gráfico, este es un gráfico extraído de distintas fuentes, Freedom House, Fukuyama, en fin, después puedo pasar los antecedentes. El número de democracias formales a nivel mundial, el número de democracias formales a nivel mundial nos mostraría una tendencia de crecimiento. O sea, fíjense ustedes, en la década de 1910, hasta 1910 existían 15 democracias. Es cierto, existían menos países también, ¿ya? Y hoy en día hay 117 democracias de un alrededor o de un total de 196 países en el mundo. Si lo vemos en términos de ese porcentaje de democracias respecto del total de países, ustedes ven ahí una tendencia ciertamente cíclica, con algunos ciclos. Pero ese ciclo simplemente tiene una razón o una explicación aritmética. El número de países ha crecido sobre todo en los últimos 30 años o 40 años. Si lo vemos como porcentaje de la población, ¿no es cierto?, que está bajo regímenes democráticos en el mundo,
tenemos que de un 10% pasamos a un 69%. Hasta ahí el cuadro parecería muy optimista y parecería promisorio. Es inevitable, la democracia crece en las últimas 3 décadas a una tasa tan alta o tan veloz como creció en las primeras 3 décadas de este siglo. Sin embargo, si nosotros consideramos y tomamos en consideración ciertos índices sobre libertades civiles y políticas que han sido desarrollados, por ejemplo, por Freedom House u otras organizaciones, ¿ya? Descubrimos que de esas 117 que teníamos, hoy en día, solo 76 cumplen con los requisitos que podríamos decir son sociedades libres política y civilmente, lo cual significa que solo el 39% de la población mundial o de los países en el mundo viven bajo regímenes libres desde un punto de vista no solamente formal, de democracia, elecciones, ¿ya? Sino que también un punto de vista de ciertas garantías políticas y civiles, ¿ya? O sea, algo así de la mitad de las llamadas democracias solamente cumplen con esos requisitos de libertad, de ser sociedades libres. Sin embargo, cuando nosotros introducimos otra medida, por ejemplo, los índices de Heritage Foundation o the Fraser Institute en Vancouver sobre libertad económica, descubrimos que esas sociedades, esas 76 sociedades, ¿no es cierto?, que decíamos que eran libres de un punto de vista político, civil y democrático, solo un 19% son libres de un punto de vista económico, ¿ya? Ese 19% son libres y el resto, 19%, prácticamente están en el límite de ser consideradas sociedades libres, ¿ya? O sea, económicamente hablando, y el resto son sociedades altamente reguladas, ¿ya? Un aspecto que se agrega a esto, y ya con esto termino, es que si nosotros consideramos el tema de la certeza jurídica, ¿ya?, quienes para nuestros efectos la certeza jurídica puede tener como proxy o como indicador el nivel de corrupción, medido por Transparency International, Business Monitor y distintas instituciones, McGraw-Hill, etc., descubrimos que de esas sociedades, ¿no es cierto?, que era un 19% de sociedades libres, en donde podemos decir que hay certeza jurídica en términos de ausencia de corrupción o niveles muy bajos de corrupción, disminuye un 13%. Incluso si hacemos algunas distinciones algo mejores, bajan a un 5%. En este prospecto no quiero ser pesimista, sino que precisamente volver a lo fundamental. Y en ese sentido señalar de que, primero, es cierto que en este siglo, tiene razón Fukuyama cuando dice, bueno, la democracia se ha impuesto como régimen de gobierno en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, lo que entendemos por democracia de un punto de vista formal no es lo que entendemos de un punto de vista como sociedad libre, ¿ya?, política y civilmente, pero tampoco no es lo mismo de lo que entendemos como sociedad libre desde un punto de vista económico. Por lo tanto, en términos nuestros desafíos como democracia, o como sociedad, o como liberales, o desde mi perspectiva como liberal, es seguir de alguna manera planteando los mismos postulados sobre los cuales se fundó el liberalismo, que es la autonomía, para lo cual se requiere de la mayor libertad económica, autonomía en el ámbito contractual, autonomía en el ámbito civil y autonomía en el ámbito político. Muchas gracias. Bem, agradecemos então a participação do senhor Eugênio Guzman. E vamos ouvir agora então o senhor Henri Maxud, está aqui ao meu lado. Ele é engenheiro civil, engenheiro eletricista com o título de Master of Science em Mecânica dos Fluidos da State University of Iowa, Estados Unidos. Foi presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, editor e diretor responsável da editora Visão. De 89 a 91, conduziu pela TV Bandeirantes o programa semanal Henri Maxud e Você. É membro da Academia Internacional de Direito e Economia, da Academia Nacional de Engenharia e da Montpellier Society. Society, a francesa, Society. É fundador e presidente da Hidroservice Engenharia e da HM Hotéis e Turismo, proprietária do Hotel Maxud Plaza em São Paulo. Com a palavra, senhora Henri Maxud. Muito obrigado, senhora coordenadora, senhores e senhoras, meus companheiros aqui de partido. Eu pretendia, como fez o Manuel Gonçalves, falar de improviso, mas fiquei com medo que
com esse afago assim. Dá para ouvir aí, não é? Mas, o que eu ia dizendo? Estava improvisando. Estava improvisando. Continua improvisando, vamos indo. Pois é. Mas eu pretendia... O afago desequilibrou mesmo. Desequilibrou. Pois é, deixa eu anotar aqui. Mas então eu pretendia falar de improviso, mas vocês lembram que ontem nós terminamos tarde aqui, não é? E aí, pela madrugada, eu decidi, em lugar de fazer improviso, escrever umas notas. E quando eu me dei conta, já era hora de acordar para vir para cá. De maneiras que eu não dormi. Então, se vocês, por um acaso, notarem um silêncio aqui, é que eu estou dormindo com o meu próprio discurso. E eu peço que façam algum tipo de ruído aí. Aí, em vez de afago, eu lhe dou um cutucão, hein? Isso. Podem jogar alguma coisa, desde que não seja metálico. E vamos para adiante enquanto eu estou acordado. Bom, a democracia hoje, como nós conhecemos, é um fetiche verbal. Como todos sabem, a expressão democracia teve origem na antiga Grécia, na Atenas, e se tratava, então, naquela época, de uma forma de governo baseada na liberdade dos cidadãos, no livre comércio e no respeito a leis gerais iguais para todos. Mas o nome democracia, que foi dado a essa forma de governo, lá na antiga Atenas, resultou de um acidente de linguagem, pois o nome era para ser demarquia, formado pela combinação de demos, que significa povo, com o verbo arkein, ou seja, governo do povo sujeito a normas vigentes e conhecidas, e não pela combinação de demos com kratos, ou kraten, que significa força, poder, predomínio da maioria. Arkein, da demarquia, é o verbo grego que compõe os sistemas de governo, como, por exemplo, monarquia, oligarquia, anarquia, etc. Acontece que na Atenas antiga, a palavra demarquia já era usada para denominar a sede do governo local, uma espécie de prefeitura de então, de modo que os atenienses preferiram usar a combinação demos mais kraten ou kratos, surgindo então a expressão democracia. O sistema de governo de Atenas durou pouco e a palavra democracia desapareceu por muitos séculos. Quando ressurgiu para supostamente representar uma forma de governo, veio com o mesmo erro de linguagem, democracia, porém sem a conceituação subjacente de liberdade, livre comércio, etc., que tinha na antiguidade ateniense. E aí está até hoje. Mas a democracia que conhecemos hoje não é uma ideologia, nem uma doutrina, e nem de per si um sistema político. A democracia é um método, como aliás já foi dito várias vezes aqui, é um método político para tomada de decisões e por isso ela é incapaz de ser um fim em si mesma, independente de quais decisões ela venha a produzir. Embora a democracia não seja um fim em si mesma, ela é o melhor método disponível para alcançar certos objetivos, como o da mudança pacífica de governos e o da elevação do nível geral de compreensão dos negócios públicos, inclusive pela educação da maioria. A liberdade também tem sido considerada como objetivo próprio da democracia. Isto não significa, porém, que a liberdade esteja sempre assegurada quando se aplica o método democrático. A perspectiva de liberdade dependerá da maioria fazer ou não da
da liberdade seu objetivo deliberado através de um balizamento constitucional fundado nos ideais da liberdade individual. Estes ideais equivalem aos do constitucionalismo liberal e do governo representativo, que evoluíram no combate ao absolutismo monárquico. A separação de poderes foi a doutrina que os propugnadores desses ideais desenvolveram a partir do século XVII para limitar os poderes monárquicos, visando a salvaguarda da liberdade das pessoas. A versão mais pura dessa doutrina contém o ideal político metalegal do Estado de Direito. A difusão da autoridade governamental entre diferentes centros de decisão implícita na doutrina da separação de poderes e a desvinculação dos legisladores a facções ou interesses partidários é a antítese do absolutismo e do totalitarismo. No entanto, a doutrina pura da separação de poderes nunca chegou a ser realizada na prática. Várias modificações, variações e mesmo deturpações foram introduzidas na doutrina original. Exemplos: o sistema de checks and balances dos Estados Unidos, a separação parcial de funções no constitucionalismo inglês do século XVIII e o regime parlamentarista que teve origem em meados do século XIX com a separação parcial das pessoas. Essas adulterações tornaram a doutrina da separação de poderes mais vulneráveis aos ataques que passaram a ocorrer a partir do século XIX, com o advento do democratismo associado à onda socialista. Esses ataques, sob a bandeira da justiça social, eram para que o governo passasse a agir mais, governar mais, para tratar todos os problemas sociais e econômicos prementes. Quando os representantes do povo passaram a governar como se tivessem herdado as prerrogativas reais, logo começaram a surgir os mesmos males de que as pessoas se queixavam no regime absolutista monárquico: arbitrariedade, discricionariedade, corrupção, ineficiência, parasitismo, gigantismo, irresponsabilidade e, acima de tudo, crescente limitação da liberdade e do direito de propriedade. Ressurgiu, assim, uma nova espécie de governo tirânico, baseado numa democracia ilimitada. Todas as chamadas democracias do Ocidente sofrem, ainda hoje, em diferentes graus, desse terrível mal. O mais fatídico efeito da aplicação equivocada do método democrático, com fortes aderências socialistas, foi o de corromper o conceito original de lei no verdadeiro Estado de Direito. Graças a um coquetel ideológico preparado ao longo do tempo por gente ilustre como Hobbes, Descartes, Voltaire, Rousseau, Hegel, Marx, Jeremy Bentham, John Austin, Auguste Comte, Kelsen e outros, passou-se a ter como lei tudo aquilo que fosse aprovado pelos representantes da maioria nos órgãos chamados legislativos. Não importando se essas normas nada mais fossem que pseudo-leis arbitrárias e discricionárias. Toda a legislação passou, assim, a se subordinar à chamada soberania popular, graças ao sofisma de que um pseudo-Estado de Direito, chamado de Estado Social de Direito, prevaleceria sempre que quaisquer disposições legais fossem aprovadas por uma representação democrática majoritária. A democracia, nessa versão ilimitada, não é nada melhor que qualquer outro governo autocrático ou ditatorial. Por isto tudo, num bom sistema de governo,
bom sistema de governo, nenhum representante do povo, nenhuma instituição governamental e nem mesmo o próprio povo, de quem o governo extrai todo o seu poder, possuem poderes ilimitados para impor quaisquer leis ou medidas que entendam convenientes, mesmo que regularmente aprovadas por assembleias representativas ou referendadas pelo sufrágio universal. Todas as pessoas físicas e jurídicas do povo e do governo são subordinadas e limitadas pelas mesmas leis. Mas, para serem leis autênticas, que a todos obrigam, elas precisam não só ser estabelecidas por um órgão legislativo apropriado e apartidário, e tornadas públicas e conhecidas, como também devem possuir determinadas propriedades formais, conforme identificado em um artigo da Constituição do sistema de governo. Têm que ser gerais, iguais para todos, abstratas e prospectivas. Assim organizado, é um governo de leis e não de homens, que possibilitará a formação de uma ordem de cooperação espontânea entre as pessoas e o florescimento de uma sociedade aberta. Tais são os pressupostos de um sistema de governo que apresentei na proposta de Constituição para o Brasil, que elaborei em 1987, de onde eu vou ler agora um artigo e seus parágrafos referentes aos princípios constitucionais, para que possam ter uma ideia dessa coisada toda que eu estou falando aqui. No título 3 desta minha proposta, que está publicada neste livro aqui, que foi publicado em 1987, e ele é um pouco misterioso, porque é difícil dar a divulgação do mesmo. Título 3, Princípios Constitucionais do Sistema de Governo. Nesse artigo 1º deste título, eu começo assim: a forma de governo representativo da República Federativa do Brasil denomina-se demarquia. É fundada no ideal político metalegal do Estado de Direito, na doutrina da separação de poderes, no princípio federalista e no método democrático de tomada de decisões e de escolha de representantes. E tem por finalidade a permanente salvaguarda e inviolabilidade dos direitos fundamentais da vida, da liberdade, da propriedade e da dignidade dos indivíduos. 2 minutos. Parágrafo 1º desse artigo. Na demarquia, todo o poder emana do povo, em seu nome é exercido, estando esse exercício, porém, limitado pelo Estado de Direito. Quer dizer, o povo é soberano, mas a soberania é limitada. Como todos os poderes nesse sistema têm limites. Ninguém é soberano de forma ilimitada. Ninguém, nenhum órgão do sistema de governo. Neste Estado de Direito, para serem válidas, e aqui vem talvez o artigo mais importante dessa proposta de Constituição, que é o que eu não conheço em nenhuma Constituição, que é a definição do que é lei no verdadeiro Estado de Direito. Neste Estado de Direito, para serem válidas e vigentes, as leis devem ser normas gerais de conduta justa individual, iguais para todos, conhecidas e certas e aplicáveis a número indeterminado de casos futuros, abstraídas, portanto, de quaisquer circunstâncias específicas de tempo, lugar, pessoas ou objetos, e referindo-se apenas a condições que possam ocorrer a qualquer tempo, em qualquer lugar, e a quaisquer pessoas ou objetos.
e, em lugar de serem comandos positivistas, arbitrários e discricionários, são geralmente proibições de conduta injusta. Parágrafo 3º. São poderes da União independentes e absolutamente separados entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, salvo em hipóteses taxativas previstas nesta Constituição, o Legislativo não exercerá os poderes Executivo e Judiciário, ou qualquer um deles. O Executivo não exercerá os poderes Legislativo e Judiciário, ou qualquer um deles. O Judiciário não exercerá os poderes Legislativo e Executivo, ou qualquer um deles. Quem for investido na função do Legislativo não poderá jamais exercer funções em quaisquer outros poderes. Quem for investido na função do Executivo ou na do Judiciário não poderá exercer qualquer função de outro poder, salvo depois de um período de 6 anos após a sua desinvestidura ou conforme disposição específica desta Constituição. Os cargos eletivos no Legislativo e no Executivo serão preenchidos por processos eleitorais democráticos. No Legislativo é vedada qualquer vinculação partidária, enquanto no Executivo a eleição se faz em bases partidárias, conforme previstas num determinado título, um certo artigo dessa Constituição. Ela já vem aí. Já estou terminando aqui, graças a Deus. Eu também estou com sono. Eu não vou deixar você estender muito o prazo, não. O quê? Não vou te dar folga, não. Vai? Não, não vou, não. Você não está gostando? Não, não diga isso. Mas nós temos um princípio democrático aqui, tempos iguais para todo mundo. 2 frases, liberado. Sabe? Então, eu estava dizendo que no Legislativo é vedada a vinculação partidária. No Judiciário também é vedado qualquer tipo de envolvimento partidário e o preenchimento dos cargos e a promoção, organização e remuneração dos magistrados. Não, juro que não tem nada a ver com isso, não. Foi um acidente. Caiu o áudio aqui, não é culpa nossa aqui, não. Não é da Eu organização. ganho tempo ou não? Voltou. Vamos lá. No Judiciário também é vedado qualquer tipo de envolvimento, eu pensei que fosse censura, é vedado qualquer tipo de envolvimento partidário e o preenchimento dos cargos e a promoção, organização e remuneração dos magistrados serão realizados também de modo essencialmente independente dos outros poderes. E daí vai em alguns outros parágrafos. Olha, como às vezes as interpretações são equivocadas e precipitadas. Aqui não houve nenhuma censura. O problema é equipamento, tecnologia às vezes falha, dá uma rasteira na gente. Eu apertei ali, eu não apertei, não toquei ali. Está vendo, gente? Acontece. Obrigado. E ele acha que foi censurado. Obrigado, Tâmara. Obrigado. Obrigada a você. Bom, agradecemos então a participação do senhor Henrique Maxud e vamos ouvir agora o senhor Alberto Oliva, está ao nosso lado aqui. Ele é bacharel, mestre e doutor em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 79, é professor da IFCS. O que é isso? Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sendo que, de 89 a 91, foi chefe do departamento. É pesquisador do CNPq, aí essa sigla todo mundo conhece, coordena o Centro de Epistemologia e História da Ciência. Além da atividade rotineira no magistério superior, é colaborador assíduo na imprensa periódica e de revistas especializadas. Articulista do Jornal da Tarde desde 1993, traduziu vários livros em sua área de especialidade, com particular destaque para as obras de Bertrand Russell
e é autor de vários livros, o último, A Solidão da Cidadania, 2001, publicação do Senac. Por favor, senhor Alberto Oliva. Bem, eu queria, de início, dizer que muito me honra participar deste evento, né? Fórum da Liberdade. Agora foi. Então, como eu dizia, muito me honra participar deste evento, né? O Fórum da Liberdade se tornou uma referência nacional na discussão da tradição liberal de pensamento, né? E o próprio IE é prova viva de que a luta pela liberdade se trava minuto a minuto, mesmo porque essa luta enfrenta inimigos reais e potenciais. O título que eu até dei para a minha apresentação seria As Paixões de Muitos e as Decisões de Poucos. E uso como epígrafe uma frase famosa de Aristóteles, que a base de um Estado democrático é a liberdade. A democracia representativa, na qual somos governados por representantes e não por nós mesmos, como bem cienta Giovanni Sartori, é produto da história moderna. Sua edificação se apoia em dois pilares centrais, a soberania popular e a regra da maioria. Os primeiros liberais travaram lutas memoráveis para submeter o monarca a um conjunto cada vez mais amplo e definido de leis que se mostrasse mais flexível e eficiente na solução de conflitos, mas, sobretudo, esse conjunto deveria se mostrar capaz de pôr fim a desmandos e arbitrariedades. Por ser uma forma de governo mais flexível e eficiente de solução de conflitos que o sistema baseado na soberania pessoal, a autêntica democracia, isto é, a que vela pela liberdade individual, também desponta como o melhor caminho político para a prosperidade dos povos. Sua maior capacidade de evitar guerras, revoluções e lutas armadas pelo poder, assim como seu respeito pelos direitos fundamentais dos indivíduos, fazem da democracia a forma de governo mais adequada à defesa da vida humana e à irrupção de suas melhores potencialidades. Por mais que se faça merecida ode à democracia, não se pode deixar de ter presente que mesmo as monarquias absolutas não eram despotismos ilimitados que davam aos governantes licença para fazer o que bem quisessem. As tradições, os costumes, a religião colocavam alguns limites à ação dos soberanos. É interessante observar que os velhos déspotas não conseguiram acumular tanto poder quanto os grandes próceres do totalitarismo, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, et caterva. Luís XIV, quando proclamou que l'état c'est moi, o Estado sou eu, não podia imaginar que o culto à personalidade dos dutes, dos timoneiros, conferiria ainda mais realidade à sua declaração megalomaníaca. Aliás, ficou faltando um totalitário que, alto e bom som, reconhecesse como Luís XV, après moi le déluge, depois de mim o dilúvio. É forte a tendência a confundir democracia com liberdade. Se por um lado é verdade, como o comprovou o século XX, que a supressão da democracia abre caminho para disputas sangrentas pelo poder que culminam na instauração de regimes bárbaros, por outro, não se pode deixar de reconhecer que a democracia, sobretudo em sociedades com instituições fracas e com um histórico de recaídas autoritárias, está sujeita a manipulações que a levam a legitimar graves atentados à liberdade. Tendo em vista a possibilidade de se manifestarem tensões entre democracia e liberdade, é fundamental evitar o assodamento que estabelece equivalências automáticas entre elas. Por fazer parte de processos históricos complexos, a democracia se vê constantemente às voltas com novos desafios. É compreensível que suas funcionalidades sejam adaptadas às peculiaridades de cada sociedade, não que seu núcleo duro, isto é, seus princípios ideais, seja descaracterizado. Quando sofre mudanças degenerativas que lhe afetam a identidade original, é imperioso fazer um inventário das causas responsáveis por isso. Não há, evidentemente, um diagnóstico que se mostre válido para todos os males que tenha cometido a democracia nas muitas sociedades que tentam praticá-la. Mas é fato inconteste que o principal desvirtuamento tem início quando, em seu nome, passam a ser exercidos
poderes e funções que provocam um injustificável encolhimento da liberdade de escolha dos indivíduos. A democracia que sanciona desnecessárias restrições ao usufruto da liberdade torna-se uma ameaça e vira contrafação quando procura dar solução para problemas que extrapolam seu campo de competência. Exemplo emblemático de manipulação da linguagem política ocorre quando a democracia passa a ser adjetivada. A adjetivação é, claro, sintoma de que sua desfiguração já está em marcha. Qualificá-la de popular, como, por exemplo, fazia a Alemanha Oriental e como o neoestatismo atualmente faz abaixo do Equador, é uma maneira sutil de reconfigurá-la de modo a compatibilizá-la com projetos autoritários. Aliás, quando se fala de democracia popular, se deve notar que há uma redundância, até pela etimologia da palavra, né? Porque se você está falando de democracia, em princípio seria governo do povo, e essa redundância talvez sirva para ocultar a falta de convicção na própria democracia, a não ser que popular do demo não signifique, o demo não signifique popular propriamente, mas signifique demoníaco, eu não sei. Do contrário, será apenas um ato falho, talvez. Aí Freud explica também. Bom, o importante, né, nesse tipo de avaliação, quer dizer, é a gente perceber que qualificá-la de popular, como eu disse, é uma maneira sutil de reconfigurá-la de modo a compatibilizá-la com projetos autoritários. A democracia madisoniana, como a denominou Robert Dahl, se distingue por introduzir mecanismos de freio do poder e por coincidir com o ideal constitucional do Estado limitado pelo direito ou pelo governo da lei por oposição ao governo dos homens. A democracia populista, e essa é uma análise também do Robert Dahl, cujo princípio fundamental é a soberania da maioria, está sempre sujeita a resvalar para o despotismo democrático, para a absolutização da soberania popular. Quando não está submetida a nenhum controle exercido por alguma outra instância de poder, a soberania popular confere aos que governam em seu nome uma concentração de poder de dar inveja ao mais absolutista dos monarcas. E a questão fundamental é que o poder não sofre restrições à sua ação, independentemente de ser exercido em nome de Deus, da classe revolucionária, do povo ou da história, é sempre perverso. Se não está sujeito a contenções, fatalmente degenera em arbítrio, em perseguição aos dissidentes, em gulags. Os que recorrem à artimanha de invocar o povo para, manipulando sua irrestrita soberania, concentrar mais e mais poder, são os grandes inimigos da liberdade e, por extensão, da genuína democracia. É preciso estar atento e forte. Os que falam em nome do povo costumam fazê-lo não por respeito à maioria, mas para enfeixar mais e mais poder. Impunham a bandeira da democracia apenas para minar-lhe os fundamentos. Nada há, por isso, de paradoxal nas táticas dos que vão buscar na democracia apoio para os desejos secretos que acalentam de deter mais poder, guardadas as diferenças, que os dos governos absolutos. O senso comum político não se dá conta de que é assustadora a quantidade de poder que uma forma de soberania que se auto-intitula popular pode encontrar. O partido único é o paroxismo desse processo que se inicia com grupos políticos que se apresentam como a vanguarda da classe revolucionária. E como os que se dizem detentores do monopólio da representação popular não precisam prestar contas a ninguém, presencia-se a volta triunfal do absolutismo com nova roupagem. E ainda mais forte e tentacular, por passar a ser total o controle sobre os pensamentos e as ações das pessoas. Resistir é preciso. Os que acreditam de forma cínica ou esquizofrênica que o poder que tem nas mãos nada mais é que a expressão do poder popular, que se sentem autorizados a perpetrar todo tipo de atentado à liberdade individual. Stalin apregoava que na construção do homem novo, sofrimentos pontuais de indivíduos eram plenamente justificáveis. No fundo, o que os neoabsolutistas do século passado fizeram e o que os clones atuais sonham fazer é exercer o poder total, nem que para isso seja necessário cometer, em nome da maioria silenciosa, as maiores barbaridades contra minorias falantes e dissidentes.
Entendida como soberania popular, sem checks and balance, a democracia pode levar, com poucas escalas, ao reino desencantado da tirania. Que ninguém esqueça a lição. No século XX, a democracia foi destruída em nome da instauração de democracias populares. Toda vez que a democracia recebe qualificativos desairosos, como burguesa ou formal, aliás, nessa passagem, a inteligência brasileira sempre a depreciou por considerá-la formal ou burguesa. Então, toda vez que ela recebe esses qualificativos desairosos, o objetivo inconfessável é o de enfeixar o poder total. Quando reduzida a coadjuvante da luta de classe, passa a ter valor apenas instrumental. A democracia praticada de uma forma a abrir caminho para a instalação de governos autoritários nesses casos. Por essa razão, nunca é demais frisar que só o estrito respeito ao Estado de Direito pode assegurar a coexistência entre democracia e liberdade. No que tem de mais precioso, a democracia se caracteriza não por dar a melhor resposta à pergunta quem deve governar, mas sim pela preocupação de introduzir mecanismos que propiciam a limitação do poder, distribuindo e desconcentrando-o. Sua grande missão é a de proteger a vida e a liberdade dos indivíduos. A democracia centrada na liberdade dos modernos, tal qual a caracteriza Benjamin Constant, muda a agenda política clássica herdada de Platão. A questão quem deve governar, tal qual formulada em A República, partia do pressuposto de que o poder nada tem de ameaçador desde que exercido pelas pessoas certas. A modernidade liberal está associada à consciência de que o poder, independentemente de quem o exerça, é uma ameaça constante aos indivíduos e aos seus direitos fundamentais. Não é colocando o rei filósofo ou a classe operária no poder que se chegará à forma ideal de governo. Como o poder é um mal necessário, impõe-se limitá-lo para que não se transforme no mais frio dos monstros. A democracia liberal nasce da consciência de que, mesmo que os melhores sejam escolhidos para governar, o poder será sempre o poder com maiúscula. E, por deter o monopólio do uso da força, sempre representará uma ameaça ao cidadão e a seus direitos. Sempre que podem, os governantes tentam avançar sobre o campo das decisões individuais, empregam toda a sua indústria e engenhosidade para tomar decisões e fazer opções pelas pessoas, assumindo funções que poderiam ser melhor cumpridas por elas, caso, evidentemente, tivessem a sagrada chama da iniciativa, se não estimulada, pelo menos respeitada. Mesmo as mais consolidadas democracias têm sido debilitadas por políticas que, de forma ardilosa, tudo fazem para legitimar uma crescente intervenção das autoridades constituídas na vida das pessoas. A pretexto de solucionar problemas sociais, o intervencionismo se faz passar por democracia. E, na grande maioria dos casos, só faz agravá-los e acarretar a perda de confiança na democracia. Aqui no Rio Grande do Sul, pesquisas informais de opinião feitas pela mídia, isso ficou evidenciado no ano passado, deixaram claro o quanto a democracia está em baixa. Isso é consequência da estratégia solerte de desmoralização da democracia, com vistas a pavimentar o caminho para o autoritarismo. Em nome da democracia, promete-se o que ela não tem como realizar e, em seu nome, implementam-se políticas intervencionistas desastrosas. Em ambos os casos, passa a ser a democracia responsabilizada pelo que em seu nome se faz ou se deixa de fazer. Manipular ou deformar seu caráter é uma tentativa astuciosa de mostrar que, enquanto se mantém formal, burguesa, não atende às necessidades e anseios do povo. Isso a ser discutido às claras, sem subterfúgio. A genuína democracia deve se basear em dispositivos legais, considerados intocáveis, que se dediquem a proteger o cidadão do poder de outros cidadãos e das maiorias circunstanciais e conjunturais que podem atentar contra seus direitos. Se não houver o primado do respeito à ação individual, por meio de instituições que a estimulem e a protejam, a democracia perde o compromisso com a liberdade. Quando abandona essa vocação de defesa dos indivíduos e suas liberdades, a democracia pode até preservar o nome, mas perde sua essência,
Proteger os indivíduos do arbítrio, do absolutismo dos poderosos é sua grande missão. Degringola quando se propõe assumir tarefas, atribuir aos governantes funções que envolvam a ampliação de seus poderes em detrimento da iniciativa individual. Quando deixa de ser um governo de leis para ser um governo de homens, quando permite que a maioria invoque sua soberania para impor medidas contra minorias, perde sua vocação liberal. As instituições podem funcionar de modo a defender ou subjugar os indivíduos. Entre o total respeito ao cidadão e sua completa instrumentalização pelo poder, há uma faixa intermediária de casos nebulosos. A demagogia se aproveita de problemas aflitivos para deformar a democracia e inviabilizá-la. O furor legiferante é um dos seus grandes inimigos. Se por um lado, como dizia Locke, onde não há lei, não há liberdade, por outro, é preciso ter presente que nem toda lei é compatível com a liberdade. E que se elegemos a liberdade como valor supremo, a legislação deve a ela coadunar-se. Bom, dado a escassez de tempo, vou fechando já então a minha passagem, só para dizer o seguinte, já terminando. O ardil dos caudilhos, demagogos e populistas é um só. Com a desculpa atenuarem ou resolverem problemas sociais angustiantes, usurpam poder e avançam sobre a esfera da vida individual. E com isso a pobre democracia, ao exigir-se dela que dê soluções mágicas a problemas que estão fora da sua alçada de competência, passa a ser responsável por decisões, o mais das vezes inócuas ou desastrosas, que foram tomadas à revelia do seu espírito. Uma sociedade pode ser organizada com base num elevado grau de igualdade de riqueza, ou de pobreza, claro, dependendo do ponto de vista, entre seus membros, mas jamais com base na igualdade de poder e prestígio. Não há poder onde o poder é igual. Sendo assim, a democracia não é apenas uma deformação, a democratice não é apenas uma deformação adquirida pela democracia no oceano das desventuras históricas. É uma forma de manifestação do poder, ainda que degenerada, que nasce das entranhas da própria democracia. Por isso é fundamental tomar cuidado para evitar que esse monstro seja gerado. Isso porque, uma vez parido, se apresentará como filho da democracia para, em seu nome, cometer atrocidades. Obrigado pela atenção. Bem, nós agradecemos a participação do senhor Alberto Oliva e eu inicio então agora a segunda parte desse painel, na qual nós vamos contar com a participação da plateia, que já enviou aqui algumas perguntas, estou recebendo outras, sintam-se à vontade de nos encaminhar aqui as perguntas então. A primeira é dirigida ao senhor Emílio Pacheco, e é uma pergunta da superintendente da Associação Rio Grandense de Fundações, Suzete Frigeri da Costa. Bem, uma pergunta longa aqui. A afirmativa de que na democracia estão presentes instituições não democráticas, como as organizações da sociedade civil, à primeira vista parece conter um paradoxo. No Brasil, a atuação crescente do chamado terceiro setor tem sido saudada como o amadurecimento de uma sociedade democrática que se organiza para ocupar espaços até então monopolizados pelo Estado, e onde este não tem sido eficiente ou eficaz. Essa nova forma de participação e de atuação da sociedade, ao menos aqui no contexto brasileiro, ela frisa, não deve ser entendida como uma forma mais democrática de apropriação do poder decisório? No, yo creo que al pan hay que llamarlo pan y al vino hay que llamarlo vino. Estas asociaciones son extremadamente importantes para la vida de la sociedad democrática, pero estas no son instituciones que participan en el proceso de democracia, de la toma de decisiones, excepto cuando, en el caso de la democracia más desarrollada, cuando estos grupos de la sociedad civil se convierten en grupos de interés que compiten por privilegios o que compiten para redistribuir la riqueza dentro del Estado. El problema con las llamadas organizaciones no gubernamentales es que hay dos tipos de estas organizaciones. Hay organizaciones que pretenden
capturar el gobierno, y hay organizaciones que pretenden desarrollar un ámbito de vida fuera de la política. La ideología, el fetiche que llamaba a Maqsud de la democracia es uno de los grandes peligros, porque como la democracia tiene una connotación positiva, entonces normalmente se comienza a extender el término democrático a una gran cantidad de actividades que no tienen nada que ver con la política. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil son de dos naturalezas, pueden tener dos tipos. Y yo prefiero ciertamente a aquellas organizaciones que no tratan de intervenir en las decisiones políticas, sino las que tratan de desarrollar al individuo fuera de la política. Ciertamente es una realidad que en nuestras sociedades los grupos tienen que organizarse para poder influir en el Estado. A mí me parece que ese es uno de los riesgos o desafíos de la enfermedad de la democracia y no su solución. Muito obrigada, então. E agora uma pergunta para o senhor Henri Maqsud, de uma associada do IEE, Jorge Portela Nunes. Espero que seja isso. Perdão. Na época em que foi formada a Constituinte de 1988, o senhor, paralelamente, escreveu uma Constituição. Se a sua Constituição estivesse vigorando desde 88, quais seriam, na sua opinião, as principais diferenças no Brasil de hoje? Bom, a resposta completa vai ser no próximo fórum. Mas a Constituição, obviamente, eu entendo que essa Constituição que eu escrevi numa oportunidade em que estava sendo, em Brasília, elaborada, escrita, votada, supostamente democraticamente, essa Constituição de 88, que eu passei a chamar depois de um verdadeiro dicionário de anseios e aspirações. Eu não acredito que nós tenhamos uma verdadeira Constituição no Brasil. Nós temos um dicionário que tem de tudo, em termos de anseios e Constituição. Mas uma verdadeira Constituição, ela tem como um dos principais fundamentos a limitação dos poderes do governo. A Constituição é um conjunto de normas de organização de um determinado sistema de governo. E essa proposta minha objetiva isso. Ela organiza um sistema demárquico de governo dentro daquelas definições que eu mencionei aqui. Ali, nessa Constituição, nós temos, por exemplo, para responder em parte apenas o que me foi perguntado, nós temos uma coisa muito importante, que talvez duas coisas muito importantes, que eu acredito nunca tenham aparecido em qualquer Constituição de um país, mesmo naquelas conhecidas como constituições importantes, como a dos Estados Unidos, e até aquela não escrita da Inglaterra. Uma dessas coisas é a definição de lei. O que é lei no verdadeiro Estado de Direito? No Brasil, nós falamos muito, nós ouvimos muito durante o período do regime governamental dos militares, chamado ditadura militar, nós ouvimos muito, principalmente por parte dos advogados, das ordens dos advogados, etc., discursos inflamados. Queremos o Estado de Direito, queremos o Estado de Direito. No meu grosseiro entendimento de engenheiro, mas de pessoa que estuda um pouco essas coisas, eu sempre observei, sempre notei que as pessoas não sabiam bem o que é o verdadeiro Estado de Direito. No verdadeiro Estado de Direito, a lei precisa ter determinadas propriedades. E como no chamado sistema que envolve
judiciário, legislativo e executivo. Existe um setor supostamente legislativo, que no Brasil ele praticamente não existe, porque aqui quem legisla praticamente é o executivo. E o chamado legislativo, ele trata de fazer muitas coisas que são próprias do executivo, por um defeito constitucional. Essa seria uma enfermidade grave, né? Agora, na Constituição é preciso ter uma definição do que seja lei, ou seja, a norma geral de conduta individual igual para todos e aplicável a um número indeterminado de ocasiões futuras. Isto é, uma norma geral, abstrata e prospectiva. Muito bem. Sobre esse aspecto, leis, perguntaram-me o que teria acontecido. Bom, se a maioria, se o povo, se as pessoas brasileiras resolvessem aceitar e adotar essa Constituição, grande parte, eu não vou exagerar se eu disser 98% disso que se chama lei hoje não é lei. Elas não deveriam estar vigorando, elas não deveriam estar obrigando as pessoas a cumprir, porque elas não são leis de verdade, elas são comandos arbitrários e discricionários. Então, isso é uma coisa que provavelmente nós não teríamos certas coisas que têm causado tanto dano para este país, não só depois dessa Constituição, mas desde muito tempo, desde o nascimento da nossa nação. Essa é uma coisa. Outra coisa importantíssima que nós temos, que nós encontramos nessa minha proposta de Constituição demárquica, é fazer funcionar a doutrina da separação de poderes. Os poderes não são, de forma alguma, poderes separados. É fácil entender. Qualquer um sabe que um membro do Legislativo, hoje, ele pode ser nomeado para um setor do Executivo. Uma pessoa do Executivo, de uma hora para outra, ela é nomeada para o setor judiciário. E, às vezes, sai do judiciário de volta para um ministério, por exemplo, ou mesmo para uma prefeitura, e assim por diante. Onde está aquela parte da doutrina da separação dos poderes que se chama separação das pessoas, além da separação das funções, que é próprio da doutrina de Montesquieu, da separação de poderes. Então, na Constituição, nesta Constituição, eu li aqui, acredito que ouviram, se propõe uma forma de governo, um sistema de governo, onde os poderes são efetivamente separados. Aliás, outra coisa muito importante, que eu acredito que tenha significativamente inédito nessa Constituição, é a forma de fazer com que o que nós chamamos de república federativa realmente funcione como uma federação, o que praticamente não existe. Existe mais ou menos imitação disso. E assim por diante. Eu não sei se eu devo continuar por causa do tempo, mas há uma série longa de outras coisas que numa outra oportunidade qualquer talvez se possa discutir. Bem, muito obrigada. Então, Eu que agradeço. Matsuda, para dar oportunidade a todos, então, de participar. Eu vou agora, então, encaminhar uma nova pergunta a Eugênio Guzman. A pergunta é de um associado de Caius Bruzi. Ao seu ver, qual o grau de maturidade e participação da sociedade civil, entende? Através de organizações, instituições e associações no processo democrático na América Latina, em comparação com Estados Unidos e Europa? Na comparação. Bien, yo creo que esa es una pregunta que es claramente sociológica y tiene que ver
cómo han sido organizadas, ¿no es cierto?, nuestras sociedades en América Latina, a diferencia del caso americano. Yo estoy de acuerdo con el profesor Pacheco en el sentido que lo que hace más o menos democrático no es la mayor participación en la sociedad civil. Eso hace probablemente una sociedad más diversa, más sólida, más plural, más consistente, en fin, una sociedad más vital. Pero la democracia, al entender, la necesitamos como procedimiento para la definición de cuánto de determinados bienes públicos queremos y para nada más. La democracia no... podríamos pensar que en el margen, mientras más grupos de interés participan en el proceso de toma de decisiones, podría ser un poco mejor, habría más competencia. Pero yo creo que hay que separar ambos planos. Ahora, en el caso americano, la clave está como, o sea, el rol que le cupo al Estado y el tamaño del Estado, si uno ve históricamente en los últimos 300 años, 400 años o 200 años por último, o sea, el peso relativo del Estado, en términos numéricos, ya, en relación al resto de la sociedad civil. Nuestras sociedades, y tal vez yo hablaría en el caso de la sociedad chilena, por ejemplo, históricamente fue una sociedad que el tamaño del Estado fue importante, significativo. ¿Ya? Yo creo que, y en esa medida, gran parte de lo que podemos llamar sociedad civil quedó mitigado, quedó postergado, puesto que puesto que el Estado era el instrumento, sobre todo a partir del siglo XX, o el lugar, ¿ya?, en donde se resolvían la mayoría de los conflictos. Les voy a poner un ejemplo. Si uno en Chile, por ejemplo, en la década del 60 o del 50 o del 40 incluso, tenía un problema para pagar una cuenta de teléfono, no de teléfono, pero de luz o de agua, o algún problema de empleo, bueno, iba a través de algún canal, llegaba a las instancias del poder o del Estado y podía resolver sus problemas. Lo que pasó en la década del 80, que esa forma o ese aparato se desmanteló completamente. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que la diferencia, en cambio, en Estados Unidos es que, si bien nominalmente hoy en día Estados Unidos presenta niveles de participación del Estado muy similares probablemente a los nuestros, hay una pequeña diferencia, que en su trayectoria histórica no siempre fue así. A diferencia de nosotros, que durante siglos, y yo creo que las transiciones desde el régimen colonial y posteriormente no cambiaron la importancia del aparato del Estado, ¿ya? O sea, el peso del Estado, y por lo tanto sofocaron o de alguna manera coartaron, limitaron el crecimiento de otras expresiones de la sociedad civil y otras expresiones de competencia en la sociedad civil, ¿ya? Competencia en materia religiosa, competencia en materia de los charities también, o sea, de las formas de filantropía, etcétera, etcétera. Entonces, resumen, primero hay que distinguir que las organizaciones de la sociedad civil están muy bien para hacer sólida una sociedad, no para, y por rebalse a la democracia, pero no la sustituyen, no pueden sustituirla. La democracia es para otras cosas, y ojalá que sea para lo menos, aquí se ha dicho ya suficiente al respecto. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, lo que explica la diferencia del caso norteamericano, por ejemplo, y el nuestro, y particularmente hablo de mi país, es precisamente un Estado que sistemáticamente significó mucho en la vida de las personas, ya sea como Estado colonial o como Estado corporativo, lo que obviamente no generó los incentivos adecuados para tener una sociedad civil fuerte. Imagínense que un ejemplo, con esto termino, la affirmative action, o parte de ella, en California ha sido, hace un par de años, cambiado grandes de los elementos que estaban contenidos en la affirmative action. ¿Ya? ¿Gracias a qué? A una sociedad civil fuerte que es capaz de organizarse a pesar de un Estado federal que cada vez se ha ido, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, invadiendo esferas de la vida privada americana. ¿Ya? Pero eso sucede cuando en una sociedad, la trayectoria de una sociedad, el Estado fue relativamente débil. Yo creo que el Brasil tiene esa ventaja respecto a un país como el mío. O sea, Brasil no veo un Estado tan fuerte como puede ser en una sociedad tan pequeña como la chilena. O el caso de Argentina, que el Estado también tiene ciertas debilidades y eso permite, ¿cómo se llama?, loopholes como para detener la impronta del Estado. En una sociedad como la nuestra tenemos que pensar que la fortuna nos sonríe. Gracias. Obrigada, então. Eu agora encaminho a pergunta da Rosane Celi para Emílio Pacheco. Bom,
vamos ver se me entendem. Vamos lá. Qual a importância da alternância dos poderes para o desenvolvimento de uma sociedade? Supondo que um governo de esquerda, com ideias aparentemente opostas ao do seu governo anterior, seja eleito, qual é a reação do mercado internacional nesses casos? Como os interesses do mercado internacional, inclusive, podem influenciar nas decisões políticas locais? Dos preguntas creo que hay allí. La primera es si la alternabilidad es buena en un sentido, en el sentido de ir de la izquierda a la derecha, habría problemas de ir en el sentido contrario. Creo que el sistema político tiene que institucionalizarse, tiene que convertirse en esa máquina que nadie está manejando todo el tiempo. Y en este sentido, la madurez de una democracia tiene que sobrevivir la alternabilidad. Uno de los grandes ejemplos es, por supuesto, el caso de Nicaragua. Tal vez una de las grandes esperanzas para Venezuela, por ejemplo, es que efectivamente en algún momento se parecía en Nicaragua que el sandinismo era imbatible, controlaban todas las instituciones del Estado y sin embargo electoralmente pudo ser derrotado. Uno de los grandes problemas latinoamericanos, que no es un problema típico de los Estados Unidos o de la mayoría de los países europeos, es el personalismo político. Si una gran mayoría de las luchas durante el siglo XIX y no poco de los problemas constitucionales del siglo XX son problemas de continuismo personal. Es decir, el problema de Perú, Fujimori se convirtió en un problema en Perú, Chávez es un problema en Venezuela. Si usted ve en cada incidente o en cada periodo en el cual la democracia se ha visto comprometida es por la renuncia a la alternabilidad. Por supuesto, es decir, el caso más claro y más patético es el caso de Castro. Pero uno no tiene sino que leer la última novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, para darse cuenta de la corrupción a la que sometió Trujillo, de quien muy pocos se acuerdan en estos días, que deberíamos recordar más, a la República Dominicana. De manera que el problema del personalismo es un problema extremadamente grande y muy activo. Depende de lo que suceda en Venezuela y depende de lo que suceda en Argentina, el destino de muchos de estos movimientos. Dios nos libre de que aparezca un nuevo Perón en Argentina y no es improbable porque hay condiciones para este tipo de... afortunadamente en Brasil, según lo que entiendo por la historia del siglo XX, desde la muerte de Vargas, eso no ha habido un problema de este tipo de líder populista que lidera un movimiento tan grande. La segunda pregunta, de manera que la alternabilidad es buena, tout court, siempre. Creo que quien cree en el juego de la democracia tiene que creer en el juego hacia ambos lados. La segunda pregunta es cuál es la influencia Os interesses internacionais. muy grande, pero uno no sabe en qué dirección juegan. Es cierto que, por ejemplo, los Estados Unidos han declarado abiertamente que no permitirán ninguna salida no democrática para el presidente Chávez en Venezuela. Exactamente eso, ¿qué quiere decir? No es muy claro. Quiere decir que el pueblo venezolano tiene que aguantar todo el proceso de totalitarización de la sociedad. Es posible que en 10 años el presidente Chávez continúe ganando elecciones porque ha capturado todas las autoridades, todas las instituciones intermedias. Tiene el Consejo Supremo Electoral, tiene el Tribunal de Justicia. En Cuba, recuérdense, hay elecciones, lo que no hay es competencia. De manera que Estados Unidos, políticamente Estados Unidos no ha sido normalmente muy sabio en sus escogencias políticas. Es importante. Económicamente creo que es muy importante, ahí el control ya se ha convertido en a medida que la economía se globaliza, los dirigentes políticos han visto reducido
su posibilidad porque los mercados internacionales castigan muy rápidamente. Tal vez el peligro más grande que yo veo para la democracia es el intento de arabización de la política latinoamericana. Y en este sentido el modelo es Egipto, Irak, es decir, estos modelos que tienen supuestamente son populistas, hay una alianza circunstancial con el ejército, hay elecciones, pero los presidentes nunca pierden. Entonces, siempre se da cuenta que el presidente Mubarak siempre gana las elecciones con 99.8% de la votación. Ciertamente Assad fue electo de la misma manera. Ese es un gran peligro. Ok. Emílio Pacheco, mais uma pergunta do Everton Mark, que é diretor de cursos da DESG, Rio Grande do Sul. Como ficará o papel do cidadão dentro da democracia no projeto da República de Hugo Chávez? Chávez ha tenido curiosamente, por aquello de que no hay mal que por bien no venga, y un mal no dura 100 años, ni hay cuerpo que lo resista. Chávez entra al poder por un gran vacío de ciudadanía en Venezuela. La razón por la cual Chávez es capaz de capturar el poder cuando un año antes de las elecciones no tenía sino el 2% de la simpatía, es una mezcla de crisis económica y un vacío completo de participación ciudadana. La clase media y la clase alta se retiró de la participación política. Y es lo que permite la entrada de esta coalición que lidera Chávez. Lo que ha producido en los últimos 2 años de gobierno ha sido un repunte muy, muy grande de participación ciudadana y de organización política de sectores sociales e intelectuales que se habían retirado completamente de la vida política. Ha habido un paro general que se produjo el 10 de diciembre y el paro general de hoy son ejemplos muy claros de participación ciudadana. Hay realmente una resistencia política de parte de la clase media y la clase profesional que había desaparecido con la socialdemocracia entre 1970 e 1990. Muito obrigada. Bom, não tenho mais perguntas aqui dos participantes, se acanharam em mandar aqui para a gente perguntas. Então, como sobrou um tempinho, quer dizer, ou eu libero vocês para o recreio mais cedo, não sei, porque ontem todo mundo foi dormir bastante tarde, será essa a alternativa ideal? Ou eu lanço aqui aos participantes que ainda não tiveram oportunidade de, talvez entre eles, se duelar um pouquinho, ou todos aqui concordam com o que todos os seus colegas disseram? Ninguém faria alguma observação? A colocação dos seus colegas concordam com a colocação de todos os colegas aqui da mesa? Ou alguém gostaria de fazer alguma observação? Num espírito bem democrático, para que não só a plateia traga suas perguntas, mas que também os participantes aqui apresentem as suas questões. O Henri Maxud não vai deixar de fazer de falar. Você não vai perder essa oportunidade de falar mais um pouquinho. Por que você não pergunta? Não, eu gostaria que... Eu quero deixar isso bastante livre para que vocês próprios... Não quero conduzir eu vou perguntar, por exemplo... tirânica. O que... Vou fazer uma pergunta aqui que é... Uma perguntinha, uma resposta, e aí está todo mundo liberado, tá bom? Vamos lá. Pergunto assim... O que vocês acham dessa proposta que é própria dos fundamentos do chamado liberalismo clássico, isto é, de que o legislativo deva ser apartidário, quer dizer, não pode ser faccioso, porque o partidarismo significa facção, né? A lei tem que ser geral, igual para todos. Como é que o legislativo pode ser faccioso, partidarista? Como é que você pode votar uma lei de acordo com uma facção que pode ser eventualmente majoritária? O que pensam disso, vocês, pensadores? Eu gostaria de levar a pergunta, então,
para você, que ainda teve uma participação menor, mais Olá, reduzida, Alberto. então tem direito à palavra ainda. Ok. Bom, eu acho que o colega Maksud, ele o tempo todo expôs uma visão de legislação, né, que deriva, é caudatária de todo o trabalho do grande economista e pensador, que é o Hayek, né? Eu acho que, em tese, a gente pode colocar isso em discussão, mas é evidente que, na prática, nos processos concretos e prática da democracia, eu não vejo nenhuma viabilidade, por exemplo, em discutir uma legislação sem que a problemática ideológica venha à tona. Eu não falei de ideologia, eu falei de partido, né? Partido político. Mas os partidos, de alguma maneira, vão acabar por expressar, por veicular uma ideologia. O fundamental, eu acho que resultou de parte das discussões travadas hoje de manhã, é que é fundamental realmente determinar o que nós estamos chamando de lei. Eu, na minha fala, salientei muito uma coisa que eu chamo de furor legiferante no Brasil. Sabe, se me falha a memória, ontem o Dr. Roig, numa entrevista coletiva, ele chamava atenção, né, para a tendência a invadir a esfera da vida pessoal, né, a esfera da vida privada, né, com regulamentações que não só são completamente desnecessárias, mas descabidas e que acabam por ferir de morte a liberdade individual. Eu acho que esse é um problema fundamental. Agora, a natureza, a qualidade da legislação é que está em questão. Agora, eu não sei se a gente pode chegar e dizer que é concebível, eu não sei nem se é imaginável nos processos políticos concretos, né, existir uma legislação que se mostre completamente apartidária, se é que foi isso que eu entendi bem da sua observação. O que eu disse é que o legislativo, os membros do legislativo não devem ser vinculados a partidos. E é simples a razão. Uma lei, ela, inclusive pela definição original do que é lei no verdadeiro Estado de Direito, é uma norma geral de conduta individual, igual para todos e aplicável a um número indeterminado de ocasiões futuras. Por exemplo, a lei é uma norma abstrata, prospectiva. Como é que eu posso ter uma norma abstrata, prospectiva, se ela for votada dentro de aspectos que envolvem facciosismo? Mas, Henri, como é que isso fica na prática? Assim? Mas na prática Porque o legislativo é dividido em partidos, né? São representantes de diferentes partidos. Hoje você tem isso assim por causa de um vício no desenvolvimento do sistema chamado democrático. Mas na origem, desculpe, deixa eu só tentar responder, né? Na origem, por exemplo, você pega a Constituição dos Estados Unidos, se você lê a Constituição dos Estados Unidos, e digo mais, as decisões que formam grande parte da Constituição americana, que é a parte não escrita, isto é, aquelas deliberações da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é uma Assembleia Constituinte permanente nos Estados Unidos por causa de um defeito da Constituição americana, você não vê em lugar nenhum escrito que deva haver partidos políticos e principalmente naqueles órgãos do Congresso, né, Senado e lá a Câmara dos Representativos. Desculpe, eu vou explicar. O senhor não acha que a lei maior, a Constituição, resolveria esse problema de certa maneira, quer dizer, contendo aquelas leis fundamentais, o que o Hume chamava de fundamental laws, né? As leis fundamentais, aquelas que vão reger as interações fundamentais entre os indivíduos. O que a Constituição tem que ter, o que ela precisa ter, e é isso que eu proponho aqui, eu não inventei isso, eu estudei e descobri isso em coisas importantes que existem por aí na filosofia política. É preciso que haja uma definição do que seja Constituição. Da mesma forma que você define um sistema de governo, quais são os órgãos do governo, e sempre, cada órgão para quem você atribui determinadas funções, você sempre coloca uma limitação aos poderes daqueles órgãos. Mas isso vai envolver a expressão de valores. Eu não posso simplesmente chegar e tratar em abstrato de uma legislação. O que eu vou acabar é tendo que mostrar preferência. Eu vou ter que optar por certos valores. Se esses valores são de limitação dos poderes ou não. Outros poderão chegar e dizer o seguinte, os valores são outros, de extensão do poder. Isso é uma questão valorativa, axiológica. Desculpe, nós estamos falando... É uma questão empírica. Desculpe, nós estamos falando de lei. Sim, e toda lei, ela é valor, abstrata. Mas envolve valor.
ela Esse é o é problema. abstrata, e os valores são abstratos, Então. entende? Ela só se torna concreta na hora que ela for analisada no judiciário. Mas as leis, elas são normas gerais, e como eu disse, eu vou repetir de novo a definição, normas gerais de conduta individual, iguais para todos, abstratas e prospectivas. Toda lei, e conforme eu disse aqui na definição, toda lei que ela deixa de ser abstrata e passa a ser concreta, ela deixa de ser uma lei de verdade. Na verdade, o senhor está se insurgindo contra o positivismo jurídico, em última análise. É lógico, está em questão. claro. Porque aí tá- mas O isso- positivismo kantiano, kelsiano, etc., esse é um dos elementos que levaram aos sistemas totalitários que nós temos aí. E no Brasil nós temos muito de positivismo jurídico. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul sempre se amou bastante o positivismo jurídico. Todo mundo sabe disso. Essa ideia está no Mably, né? O Mably, ele dizia que o legislador, quem? o Mably, Sim. ele dizia que o legislador pode criar um novo homem, que pela lei nós podemos chegar a outra humanidade. Claro. Essa ideia é Pelo fundamental. positivismo jurídico, a lei pode ser retroativa. Se a lei for para atingir um determinado objetivo que uma certa maioria, num dado momento, ou um certo partido deseja, aquela lei pode ser arbitrária e discricionária. Isso é próprio do... Por exemplo, no nazismo, as leis eram todas positivistas, porque eles pretendiam determinadas coisas concretas, objetivas. Aquele cara que é careca, aquele cara está estrepado por causa disso, disso, daquilo. São leis positivistas. Isso remete, em última E análise, assim a um por quadro de diante, valores. assim Esse é o por problema. diante, em grande parte das normas que nós temos aqui no Brasil. Temos todo dia isso, temos todo dia coisas estapafúrdias, absurdas, inclusive pseudo-leis realizadas nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores. De uma hora para outra, um grupo de vereadores que formam uma maioria devido a um problema partidário, aqueles vereadores inventam de fazer uma lei, por exemplo, praticamente cassando os direitos de propriedade do indivíduo. E não há nada mais fundamental para a liberdade individual que o direito de propriedade. E os direitos de propriedade são cassados a todo instante pelo facciosismo, pelo partidarismo que se forma. Eu vou dar um exemplo aqui, Oliva, para quem se lembra. Durante muitos anos, a Itália viveu naquela briga entre aqueles conluios partidários para poderem votar determinadas leis nas chamadas assembleias legislativas lá daquele país, a Itália. Muitas vezes tinha que se fazer conluios, quer dizer, os sociais-democratas se juntavam com os comunistas para formar, num dado momento, uma certa maioria. Então, eles discutiam lá entre eles, tá bom, hoje eu voto a sua lei, amanhã você vota a minha, né? E assim por diante. Então, aquilo tudo produziu uma terrível tragédia. Eu vi italianos chorando, descrevendo a situação que existiu na Itália durante muito tempo, até que, por graça do Senhor, houve tanta confusão na Itália, com o sistema lá de primeiro-ministro, etc., no parlamentarismo, que a Itália ficou durante bastante tempo vivendo um sistema praticamente anárquico. Foi quando a Itália foi embora, progrediu rapidamente, porque o governo estava tão confuso e não existia praticamente governo. E o país progrediu rapidamente. Depois daquilo, a Itália foi embora. Ela vem progredindo. Talvez os italianos tenham tomado consciência de que a melhor coisa que poderiam fazer é, sei lá, como eu proponho muitas vezes, as pessoas riem, dar férias coletivas para o governo, e comprando talvez alguma ilha paradisíaca lá no Pacífico, com uns bilhões de dólares das reservas. Nós precisamos de algo parecido com uma anarquia que não é bagunça, é um governo mínimo minimório. E o governo mínimo minimório é muito mais difícil que um governo grandão. É muito mais responsabilidade. Os indivíduos são responsabilidades. Ele não pode ultrapassar a sua esfera individual. A anarquia é um excelente sistema de governo.
Anarquia não é sinônimo de bagunça, né? Então, agora, voltando ao que eu estava dizendo, o partidarismo infecciona, produz muito da enfermidade que você estava mencionando da democracia. Pode prestar atenção, Emílio, eu sei que é um grande estudioso, preste atenção, você vai ver que muito da infecção democrática se deve ao partidarismo. Agora, Henri, Obrigado. a Lonise pergunta Quem? qual, acredito que seja a Lonise, não identificou claramente, quer que você cite em que país o legislativo é apartidário. Em nenhum país. Isso não quer dizer nada. Não quiser nada. Vocês não estão vendo que todas as chamadas democracias que eu falei, inclusive aqui, todas as chamadas democracias do Ocidente, estão todas elas com gravíssimos problemas. Os problemas que nós temos pelo mundo todo, em alguns mais, em outros menos, naqueles que têm ainda subjacente certas tradições baseadas na liberdade individual, no direito de propriedade ou coisa nesse estilo, naqueles países eles estão aguentando mais o baque dessas doenças degenerativas nos sistemas de governo. Noutros países, que são como o nosso aqui, que não temos nenhuma tradição referente a esses ideais de liberdade, de direito de propriedade e outras coisas no estilo, separação de poderes, como eu mencionei, nós temos problemas muito mais sérios. É que esse país aqui é fantástico. À noite o governo dorme e o país progride, como dizem os outros. E também dizem que Deus é brasileiro. Agora, que nós temos problema, temos. Agora, o fato de não existir, Oliva, nenhum país com uma coisa dessa não significa que nós não devemos pensar nisso e, quem sabe, eventualmente chegar lá. Me parece que essa luta, né, pela limitação do poder, ela é fundamental, deve ser travada dia a dia. Sim. Agora, na sua fala, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é quando se fala em males da democracia, enfermidade da democracia, porque também dá a impressão, né, que a gente pode ter uma... Fala mais próximo ao microfone, Oliva, por favor. Não, a expressão foi sua e com outra acepção, sabe, dando a ideia de que o seu desaparecimento poderia trazer benefícios. Qual desaparecimento? O próprio desaparecimento da democracia, tal qual nós a praticamos Não, hoje. eu não disse e eu não estou convencido disso, porque ela reflete em boa parte. Jamais eu disse desaparecimento. Eu disse o seguinte, para preservar o que resta de bom nessa forma de democracia, nós precisamos adicionar algo mais importante, estabelecendo um sistema de governo de verdade, que se chama demarquia, que era o nome que era para ter a democracia lá na Atenas. Como eu disse no começo da conversa minha, Atenas, o nome era para ser demarquia, mas por um acidente de linguagem, porque o nome demarquia, na época, era o nome que se dava à sede do governo local. Não é? Aliás, muitos acidentes de linguagem aconteceram por esse mundo e causaram graves danos. Por exemplo, o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista não era para ser chamado Manifesto Comunista, era para ser chamado Manifesto Socialista. No entanto, os autores, Marx e Engels, não gostavam de uns socialistas ingleses. E, aliás, eles, na terceira edição do Manifesto Comunista, Engels escreve lá, falou, nós íamos colocar o nome Manifesto Socialista, mas tem uns vagabundos lá na Inglaterra que usam essa expressão socialista, então nós fomos obrigados a usar Manifesto Comunista. E veja, hoje se imagina que comunismo e socialismo sejam duas coisas completamente diferentes, quando em realidade é a mesma coisa. Haja visto o nome lá daquele país que existe, a União das Repúblicas Socialistas. Veja, não completei meu raciocínio, pois não, eu estava dizendo o seguinte, quer dizer, que o aprimoramento da democracia deve ser buscado diuturnamente. Todos nós estamos de acordo. Sim. Estamos, eu acho, de acordo com relação ao aspecto fundamental de que esse aprimoramento se dá pela via da limitação do poder. Acho que há um certo consenso com relação a isso. Agora, o problema é que o discurso de que a democracia tal qual nós a estamos conhecendo, vivenciando, ela está apresentando enfermidades. Porque esse discurso coincide exatamente com aqueles que acham que a melhor maneira não é deixá-la tal qual está, mas substituí-la completamente, porque ela, do jeito que está, é puramente formal.
ela não dá poderes para, ela simplesmente nos garante determinadas liberdades. Então, eu acho que é preciso tomar bastante cuidado para que a linguagem não coincida justamente com aqueles que são os mais importantes inimigos históricos da democracia. Porque, às vezes, me dá a impressão que essa coincidência que fica um pouco perigosa. Uma coisa é a gente pugnar, lutar pela limitação do poder e colocar essa como uma bandeira fundamental da democracia. E outra é a gente achar que, simplesmente, ela pode ser depreciada porque ela corresponde a determinados rituais que só levam a esse positivismo jurídico, a esse furor legiferante. Eu acho que aí existe também deve existir um certo cuidado, porque senão a gente faz coro com aquelas pessoas que, de fato, só esperam uma oportunidade para destruir a democracia. Não. Se nós entendermos exatamente o que estamos falando, a gente não tem que ter medo de nada. Dizer a verdade não deve amedrontar ninguém. E outra coisa, a enfermidade, você sabe que as enfermidades hoje se curam, até o câncer é curável, não é? Quanto mais algum defeito possa existir nessa coisa que nós pensamos ser um sistema de governo, democracia, quando não é um sistema de governo. Não, o seu tratamento é radical, o seu tratamento envolve... Claro, ele é radical. O seu tratamento envolve radioterapia. Claro, é radical por quê? Porque envolve uma série de coisas. Sabe por que ele é radical? Porque ele vai à raiz dos problemas. Isso que se chama radical. Mas até para promover um tratamento desse, precisa haver algum tipo de consenso, porque senão a democracia, essa história toda, acaba sendo suprimida pelas forças em conflito. Não, isso já é outra conversa. Você só pode trazer algum tipo de consenso quando você discute sem medo, abertamente, para que as pessoas tomem consciência das coisas e comecem a entender. Pode levar um dia, um mês, um ano, um século, mas as pessoas vão aprendendo. É a evolução dos conhecimentos. Só para concluir, mas não se trata só de uma questão de debate ou de intercâmbio crítico. A coisa fundamental é que, em última análise, nós vamos acabar na polarização de valores. E aí é que a coisa se torna difícil. Quer dizer, não houvesse diferenças marcadas por diferenças de valores, tudo seria mais fácil. O problema é que nós acabamos, nesse ponto aí, tendo que adotar uma constelação de valores. Então, o que nós vamos privilegiar? A liberdade ou a igualdade material? O que nós vamos privilegiar? A limitação do poder ou a expansão desse poder? Eu acho que é isso que está em questão. E, nesse caso, você acaba se deparando com uma constelação de valores. Vamos isso sempre não é uma privilegiar a questão só de fazer liberdade, proposta. vamos sempre privilegiar a limitação. É a nossa discussão. São os valores que a gente Eu vou, mas, perdão, valores é outra coisa. eu vou sugerir que vocês prossigam nessa discussão intimamente, casa, no horário né? do almoço. Não. Eu realmente quero liberar a plateia, que eu imagino que todos Você estejam provocou, cansados. tá? Mas você é culpada por isso. Eu sou o tirano aqui, estou fazendo aqui o papel do tirano, tava ótimo. impedindo a prática da democracia. Não, eu senti que havia uma divergência de posições aqui. Não é divergência, não. É um problema semântico. Não havia uma apenas. convergência absoluta entre a Não é posição do Henri semântica, Maxud pura semântica. e do pura Alberto Oliva, então eu quis estimular um pouquinho a discussão, porque a polêmica é sempre bom, saudável, né? Eu acho que ela gera reflexão, amplia o ângulo de visão. Claro. Senão fica tudo muito igual. Fica tudo num lugar comum, né? Você precisa também apresentar coisas diferentes. E vou verdade. insistir numa coisa, nós precisamos ser radicais, ou seja, precisamos ir à raiz dos problemas. É o que o Marx dizia. Claro, o Marx disse que ele estava certo. Mas Maxud. você pensa que o Marx estava errado? O Marx muita coisa que ele escreveu inteligente, só que ele foi para o tratamento O errado. problema é saber que raízes Mas são é e curioso, onde o Henri sola Maxud elas estão. defendendo as teorias de Marx. É inusitado. Mas não é Henri fundamental? Maxud Não, defendendo eu não defendi a teoria de Marx, eu disse que muitas coisas que ele colocou Eram estão como? certas. Por exemplo, dizer que a pobreza não é boa, dizendo certo tipo de coisas, os chamados liberais também concordam com isso. Só que os liberais têm preferido não dizer isso, porque acham que essa coisa is taken for granted. Então não precisa dizer essas coisas porque o outro disse. Por que não? Vamos dizer também. Precisa ter a mente aberta, a mente livre, é verdade. Henri Maxud, um pedido da plateia, o nome do seu livro e onde adquirir. O nome do seu livro e onde adquirir. O nome do livro. Esse livro aqui se chama Proposta de Constituição para o Brasil, de junho de 87. Foi publicado pela então editora Visão, que era minha. Não é? E aqui eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Os meus livros todos, eu nunca consegui uma
distribuidora editorial. Nunca foram aceitos os livros e jamais aceitaram colocar numa livraria os meus livros, isso naqueles tempos, né? Porque isso se chama, como é que chama mesmo? Censura, não é? Pois é. Por que você olha para mim? Não, porque você é coordenadora, você tem que ajudar. Então, por que não? Intrinsecamente eu tenho um papel de Não, censura. não é você, não. Pelo contrário, você é uma candura, tâmara, é doce. Então, aqueles que mais pregavam contra a censura eram os que mais censuravam. Todas aquelas ideias que eram contrárias às ideias deles se censuravam. E eu senti muito isso durante muitos anos. Entende? Tem uma solução para isso, Maksud, demarquia neles, então. Demarquia neles. Apartidária, não é? No campo legislativo. Agora, no campo do executivo, partidário, sim. Porque o executivo trata de coisas concretas e os partidos tratam de coisas concretas. Então, executivo, partidarista. Legislativo, que é abstrato, não partidário. Esse é o conceito, simplificadamente falando. Muito obrigado, então. Eu que quero Tem mais agradecer, pergunta? então. Pediram para avisar, atenção, pediram para avisar que o livro do Henri Maksud pode ser encontrado no Instituto Liberal. Ah, é? Você não sabia? Não sabia, não. Não, mas se for assim, é ótimo, então. Eles talvez vão pedir para mim o livro, né? Bom, eu quero agradecer, então, a participação de todos os painelistas que debateram, então, aqui o tema democracia e democratíssimo, o papel do cidadão. Muito obrigado. Não, peraí, senta. Não, por favor, mestre da cerimônia, então. Aproveitando que o encerramento do painel foi sobre livros, eu gostaria de dar um aviso a todos que os livros dos palestrantes do outro painel, Armando de la Torre, Richard Pipes e Olavo de Carvalho, encontram-se à venda no estande do Instituto Liberal e estarão sendo autografados às 13h30 no estande do IEE, juntamente com o livro do painelista Henri Maksud, que está também no Instituto Liberal. Teremos um intervalo para o almoço. Solicitamos aos que pagaram a inscrição com o almoço e que receberam junto com o crachá um ticket vermelho, se dirijam ao salão montado no Centro de Exposições da Fiergs, localizado no prédio à esquerda de quem entra no teatro. Retornaremos às 14h30 para o quarto painel do 15º Fórum da Liberdade com o tema Mercado e Democracia, os dois lados da mesma moeda. Bom almoço a todos.